Oi, pessoal! Aqui é Franciele Casarotto, acadêmica de psicologia do 9º semestre em Rondonópolis, Mato Grosso. E hoje estamos apresentando mais um episódio, o podcast FlowPC, dos acadêmicos de psicologia, junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio são os acadêmicos de psicologia, Franciele Casarotto, Vivian Batista, de Rondonópolis, Viviane Oliveira, de Pedra Preta. Se apresentem, pessoal. Olá, boa noite. Eu sou a Viviane Oliveira, de Pedra Preta. Eu curso o 7º semestre de psicologia, apaixonada. E hoje a gente vai estar aqui com o nosso entrevistado, o psicólogo Flávio Macagnan. É isso? É isso, Flávio? Tá correto. Eu gosto dessa pronúncia, tá? Mas o certo seria Macanhã. Mas eu gosto dessa pronúncia. Eu prefiro até essa pronúncia, tá? Ah, tá. Beleza. Então, tá correta. Corretíssimo. Você é pós-graduado em psicologia esportiva, pós-graduado em neuropsicologia, especialista em interpretação de sonhos da psicologia clínica, especialista em psicossomática na psicologia clínica também, sócio fundador do Instituto Psil, integrante do Conselho Fiscal e psicólogo clínico, cofundador do Instituto Mills, isso, Mills? Maus. A gente pega o jeito. Coordenador do grupo de psicólogos e psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Os institutos aí, o Instituto Psil, o Instituto Mels, principalmente aí falando um pouco do Instituto Psil, foi uma maneira que foi encontrada pelo Edson Carlos, que é presidente, de forma que pudesse ser levada a psicologia para o mundo. Tá? Nós temos ali em torno de uns 100 psicólogos cadastrados, mais ou menos, espalhados no Brasil. Depois da pandemia, claro, houve um acesso maior, né, devido às sessões online, e a gente chegou a atender pessoas de Portugal, Japão, se eu não me engano, Estados Unidos. Teve pessoas bastante interessantes assim, que chegaram até a gente através do Psil. O Instituto Mels, ele é voltado... Por que a gente colocou Mels? Né? Parece que a gente está vendendo melzinho, né? Não é isso, tá? MELS é o acrônimo de Mulheres Empoderadas, Lutadoras, Sobreviventes. Tá? Então, esse trabalho é um projeto onde tem eu e um parceiro. O parceiro foi o idealizador, eu estou com ele como cofundador. Esse meu parceiro, ele tem uma técnica de defesa pessoal feminina urbana, e a gente aprimorou isso para poder levar esse conceito, levar essa proposta e esse conhecimento a mulheres que já passaram por situações de agressão e tal. E a proposta agora é tentar trabalhar isso na infância. Então, a gente vem trabalhando com o Instituto Mels, em parceria, por exemplo, com Sara Gama, que é promotora de justiça na Bahia. Nós temos advogados de Manaus, inclusive vai ter uma live com ela nessa próxima quinta-feira. A gente tem um podcast falando sobre o tema. Então, o Instituto Mels ele vem exatamente para criar um sistema protetivo para a mulher eficaz. Fora, não abandonando as leis, mas as leis só funcionam sempre após a ocorrência. Então, a gente vem com uma preventiva na realidade. Então, a mulher aprende a técnica e ela vai conseguir sair de uma situação estressora nesse sentido, né? Então, esses dois institutos são os que eu mais atuo aí. Sou conselheiro fiscal do Psil e aqui eu meio que coordeno ali a parte da psicologia e vou atendendo a galera e tal. Então, a gente vai atuando dessa forma. Quanto à psicologia do esporte, foi algo que entrou desde a época que eu estava me graduando, né? Na realidade, eu estou falando muito. Vocês querem fazer uma pergunta antes? Porque eu não sei como é que vocês vão fazer a introdução disso tudo. E eu já estou descendo o rei ali. Eu falo pra caramba, mano. Posso continuar aqui? Posso continuar? Tá. Então, assim, vamos lá. Eu comecei com a psicologia, eu vou dizer tardiamente, tá? Vou me apresentar rapidinho.
eu vou deixar você com essas incríveis mulheres aí, acadêmicas de psicologia. Então, muito obrigado, meu nome é Otávio Caldas, sou presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Primeiro, é uma honra ter você no seu estado, disponibilizando um pouquinho do seu tempo aí para a gente, né, trazer um pouco de conhecimento. Vou deixar você com essas meninas maravilhosas. Eu acredito que a gente vai se encontrar em outro momento, mais ali vídeo e áudio também. Aqui com as meninas vai ser só o podcast, depois vai ser só a voz, mas depois a gente vai lançar também o vídeo e a voz, tá bom? Pode Pessoal, comigo, Otávio. eu gostaria de conhecer mais, que eu vi só metade. Acho que eu entrei já estava no meio da conversa. Desculpa. Você entrou, eu estava começando mesmo. Entendi. Se quiser continuar aí, fique com a gente. E aí, deixa eu contar como é que foi. Eu entrei na psicologia, eu falei tardiamente por conta da idade, né? Eu estou com 43 anos hoje, e eu entrei na psicologia, acho que eu tinha uns 34 anos, eu acho. Né? Era algo que eu não queria fazer, era estudar. E aí apareceu uma oportunidade, que eu vou cortar essa parte, e eu acabei ingressando na psicologia pelo simples fato de, há 20 e poucos anos atrás, eu ter passado num psicólogo, num evento, ele pediu para que eu assinasse um papel, e através da assinatura, grafologia ali, o cara falou: Flávio, você tem um perfil muito bom para psicólogo e direito, área de psicologia e direito. Falei, tá, beleza. Passaram-se esses 20 e poucos anos, eu prestei ali um Enem, deu certo, estava muito tempo sem estudar, acabei conseguindo a pontuação legal, falei, nossa, eu sou um gênio, o papai do céu estava respondendo para mim. E aí eu entrei e escolhi a psicologia devido a esse fator de eu ter entrado em contato com esse psicólogo. Eu digo que eu sim fui escolhido pela psicologia, porque na realidade eu não queria mesmo fazer nenhum tipo de curso superior, né? Eu sempre trabalhei por conta, estava bem financeiramente e tal. Então eu falei, eu vou focar nisso aqui, já era. Só que aí eu fui tendo 1, 2, 3, 4, um mês de aula, e cada conteúdo que tinha entrava de uma maneira muito bacana na minha mente. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E aí eu fui tendo que aprender a estudar novamente, a como prestar atenção em sala de aula, tal, meio velho já. E aí eu foquei numa área que era mais voltada à psicanálise. Não que eu não desse importância para as outras, mas as teorias que eu não utilizaria, eu meio que negligenciei, deixei de lado para eu poder focar um pouco mais na psicanálise. Então, eu foquei na psicanálise, eu passei em todas as matérias, foi tudo muito bem, né? Eu tenho algumas dificuldades com estudo, com leitura, e eu tive que ir procurando meios para poder me formar. No meio do caminho aí, eu sempre gostei muito, gostei não, né? Eu sempre fui praticante de musculação, mas eu não levava muito a sério. E aí eu falei, eu vou entrar, acho que na área do esporte, é uma área que está bem, parece que ela está ascendendo, né, um pouco mais. Eu vou entrar nessa área. Então eu comecei a trabalhar o meu TCC como, o título eu lembro até hoje, era Atividade Física como Alternativa de Apoio ao Tratamento Psíquico. Então eu fiz esse TCC, passei com louvor no TCC também. Depois eu fiz uma pós do esporte, pelo incrível que pareça, eu usei o mesmo TCC para essa pós, né? Ou seja, eu já fui premeditando algumas funções para eu poder facilitar um pouco também a minha jornada. Aí eu fiz psicologia esportiva. A pós em neuropsicologia, essa daí eu garanto para você que eu não fiz ela de uma maneira onde eu falo, caramba, mano, esse aí estudou pra caramba. Não, mito. Eu gravei os arquivos, eu estudo muito pontual isso, é algo que eu até fiz as provas, tenho o diploma e tal, mas é algo que eu não arrisco atuar sem ter o conhecimento mais aperfeiçoado. Né? Conheço um pouquinho e tal, mas é bem raso esse meu conhecimento aí, apesar de eu ter a posse. Né? Então, eu sou bem sincero aqui com vocês naquilo que a gente está tratando, tá bom? A princípio é isso, bem resumido essa minha história, tá bom? Tem muita coisa no meio disso, mas tá bem bacana aí.
E é legal você trazer a sua história de vida, assim, porque eu acho que a gente vai se identificando no decorrer do caminho, né? Pelo menos eu também iniciei a graduação já aos 30, né? Tô 34 agora, finalizando, com 35 eu termino. E também com dificuldades de leitura, durante a graduação que eu descobri uma dislexia. Eu falei, nossa, por isso que foi tão tardio eu querer voltar a estudar, né? Eu desconfio ter esse negócio aí. Eu mesmo me diagnostiquei, nem fui procurar. Eu falei, é isso mesmo, tem todos os CID ali, eu completinho. Você no curso de psicopatologia, você acaba se identificando com quase todas, né? Não é assim? Comigo foi assim. Eu falei, eu tenho tudo isso, professor. Peraí, pô. Mas é legal que a gente começa a se conhecer também, né? Enquanto pessoa, e você fala, nossa, às vezes. E aí foi igual você, né? A psicologia me escolheu. Quando eu vi, eu estava vivenciando a psicologia sem ter o diploma, da maneira de ser, da maneira de agir. Nunca foi um sonho. Eu nunca sonhei. Vou ser psicólogo. Nunca sonhei nisso. Uhum. Então, hoje a minha função principal é psicologia. Flávio, eu não sei se a dificuldade aí em São Paulo é maior, mas aqui no estado são poucos. Olha, eu praticamente suei para me poder encontrar alguém especificadamente da área do esporte. Aqui é muito clínica, né, hospitalar, minha área, por exemplo, é organizacional, mas eu estava esses dias, até uns dias atrás, estava fazendo o apoio de um time de futebol também. E porque meu irmão, ele é da área do esporte, ele é educador físico, então ele queria porque queria, e eu não sei se você conhece, acredito que aí em São Paulo deve estar acontecendo nesse exato mês, que é a Taça das Favelas, né? E então, aqui no estado... Oi? Não estou por dentro desse. Então, aí ela vai para estadual. Aí aqui no estado de Mato Grosso, nós tivemos um time que foi dois atletas do nosso time para São Paulo, né? Disputar a Taça das Favelas aí por todos os estados. Né? Aqui tem bastante. Tem o professor João Kozak. Esse cara é o top dos top, eu acho que do Brasil, né, na área do esporte. É alguém que eu busco, assim, futuramente fazer um curso. Ainda entro em contato com ele, não consegui, né, obter o curso no dia que eu preciso, né? Ele tem uns dias lá, mas eu não posso no dia que ele dá. E ainda quero fazer um curso com ele. Esse cara é top dos top da área. Né? Eu acompanho ele, por exemplo, teve a vitória aqui no jogo entre Corinthians e Ituano. O Corinthians perdeu. O Corinthians, é um time classudo, é um time forte, perdeu para o Ituano. Também tem lá a sua tradição, mas não é um time tão forte, tão reconhecido. Um dos fatores é que Ituano tem psicólogo, entende? O psicólogo ele não vai fazer você ganhar, entende? Ele não tem esse fator, mas ele é um personagem relevante nessa situação. Isso que é importante a gente ter noção. O Corinthians não tem. Um time extremamente grande não tem psicólogo. Né? Talvez, se tivesse, poderia estar ganhando. Ter uma estrutura psíquica melhor para poder estar passando de fase. Né? Só para a gente... quando você falou da Taça das Favelas, eu acho que eu só vi uma reportagem na Rede Globo uma vez. Mas é muito antiga. É produzido pela Rede Globo. Tá. Então tá bom. Eu não sei, então, eu não pessoal... dos momentos que isso rola. Flávio, eu vou deixar você com essas meninas maravilhosas, aí as nossas acadêmicas aqui do estado, elas já devem ter se apresentado para você. Meninas, é um prazer novamente retornar com o podcast, nossa diretora aí do podcast dos acadêmicos, a Franciele, tem rostinho novo aí também, a Viviane, né? Viviane, seja muito bem-vinda. Oi? A Viviane não apareceu aqui ainda. A Vivian, seja bem-vinda, vamos aparecer aqui pra gente te ver. Ela não é tímida igual a outra, não, né, Marcelo? Porque às vezes está arrumando o cabelo não está pronto ainda. Isso demora. Noite, pessoal. Eu acho que isso demora, Flávio. Cabelo é uma coisa. Vivi, aparece aí pra gente ver. É um prazer estar com vocês, só que eu tive um imprevistinho aqui com os filhos, então estou do carro assistindo hoje. Entrei, falei com a Fran que eu ia entrar hoje para prestigiar e ver como que funciona, mas que a partir do próximo estarei mais organizada, estarei presente com a câmera ligada. Já peço perdão e agradeço a honra, uma oportunidade de estar com vocês, tá bom?
Obrigado. E eu também já estou me despedindo, que eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Pessoal, muito obrigado. Flávio, a gente vai se encontrar em outro momento, só nós dois, para a gente trocar conhecimentos aí sobre a área de psicologia do esporte. Tchau, pessoal. Obrigado, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Flávio, e dando continuidade, a gente tem várias perguntas, né, sobre o que é a psicologia do esporte, quais são seus princípios e objetivos, qual a importância da psicologia do esporte, dá uma explanada para nós sobre isso. Rapaz, você trouxe um monte de pergunta numa só, né? Você quer me enrolar mesmo, né? Eu até fiz uma enquete para mim mesmo. Esse povo vai trazer umas perguntas, deixa eu ver o que vai rolar nisso aqui. Então, vamos atrás para ver o que é direito, né? Olha, psicologia do esporte, ela vai estar trabalhando mesmo, óbvio, com atletas, e o comportamento humano nesse contexto, tá? Desempenho atlético, né? Nós vamos trabalhar motivação, ansiedade, autoconfiança. Ela não foge muito dos princípios normais de uma psicologia. Tá? Toda vez que você pega um paciente, você vai trabalhar com ele. Autoestima, autoconfiança, né? Esse paciente ou cliente, eu não sei como que vocês vão tratar, mas é para ele começar a se ver, se estudar e se aprimorar. Essa é a visão que eu tenho sobre estar tratando um paciente. Como no esporte, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer o atleta se enxergar, o atleta se ver, entender suas potencialidades, as suas capacidades, trazer tudo aquilo que é necessário para que ele possa se promover, atuar e saber lidar com vitórias e derrotas. Né? A gente tem essa premissa. Né? Então, a psicologia esportiva vai tratar diretamente com o atleta, tá? Nesse contexto esportivo, e atuar frente a tudo que rege, né, o atletismo. Por exemplo, se for uma equipe, ele vai trabalhar social nessa equipe, vai trabalhar liderança, vai trabalhar melhorar o desempenho. Nós vamos ter gerenciamento de estresse, que aí a gente já entra um pouquinho no objetivo, né, da psicologia. Ele vai aprender a lidar com a pressão, ou seja, ele entra num estádio e a torcida é 100% do oponente, tá? A favor do oponente. Ele vai ouvir absurdos ali. Então ele tem que entrar cego, surdo e mudo para aquela torcida. Ele tem que aprender isso. E aí gerenciar isso. Como é que eu entro surdo apenas ouvindo o técnico ou os meus aliados? Né? Então ele tem que aprender a lidar com essas emoções. Então o trabalho da psicologia vem exatamente para isso, né? Para fortificar psiquicamente o atleta, né? Para ele poder saber lidar com esses agentes estressores, tá? Saber separar também separar aquilo que é do atletismo daquilo que é vida pessoal. Isso é muito importante também. Né? Então, às vezes, o fator estressante, o estressor, no caso, ele pode vir decorrente de algo que aconteceu na casa dele. Tá? Então, aconteceu um acidente, ele foi estressado, e esse estresse ele leva para o jogo, aí aquilo intensifica, porque ele está perdido nesse estresse, aquilo vai intensificando, e ele não consegue atuar de uma maneira hábil por conta do estresse, que vem minando todas as possibilidades. Então, você vê que o estresse, por exemplo, ele vai atuar antes, durante e depois. E isso aqui não é bom. Né? Então, a gente vai trabalhando isso daí também, promovendo saúde mental, né, dos atletas aí, para uma compreensão mais profunda de todo o processo. Né? Então, desde quando começa até quando termina um campeonato, os treinos. Então, toda a promoção da saúde mental acontece. A gente trabalha também muito a cooperação, que é a parte social. Se a gente for olhar, dando uma pausa, abrindo parênteses aqui, se a gente for olhar, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Isso aqui é clássico. Tá? Então, se eu trabalho essas 4 instâncias para uma pessoa sem ser atleta, o atleta tem que ser trabalhado também. Ele tem que trabalhar a parte biológica, a parte mental, a parte social e a parte espiritual. Ele tem que estar bem nessas 4 instâncias. Então, você percebe que quando é tratado com o atleta, o negócio é mais potencializado. Tá?
Então, a gente melhora ali comunicação, cooperação, né? Desenvolvendo essas habilidades também. Ela é super importante no perfil do atleta. E aí também uma outra questão muito legal é facilitar a recuperação de lesões, né? Então, por exemplo, eu tive um paciente, ele estava treinando futebol nessas escolas que levam o atleta até para estudar fora, tá? Então, ele estava comigo e ele jogando bola, um rapaz entrou muito duro nele, mas foi muito maldoso. Torceu o joelho dele, ele ouviu vários estalos e saiu do campo. Ao sair do campo, foi levado ao hospital, lá fizeram o raio-x, ele teve uma lesão no menisco, acho que é o nome, e teve uma lesão. Ele passou por cirurgias, né? Ele passou por cirurgia, ainda bem que é um rapaz novo, e eu fui trabalhando com ele, né, esse fator de lesão. A verdade é que ele não volta a jogar futebol, não vai voltar, né, por outros motivos, mas o empenho que ele teve para se recuperar, eu achei um absurdo de bom. Então, eu trabalhei muito com ele, a importância dos valores que ele deposita naquilo. Ele teve que fazer muito treino na fisioterapia, fez muita fisioterapia, toda semana fazendo fisioterapia em hidroginástica, movimentos e tal, e ele seguia à risca exatamente tudo que a fisioterapeuta pedia. Então ele teve um ganho de melhora muito bom, o que era tipo 6 meses, encurtou 1 mês, passou a ser 5 meses, então ele teve um ganho muito bom. E isso ajuda a potencializar. Então o psicólogo tendo um trabalho muito aprimorado nesse sentido, ele até nas lesões ele facilita a recuperação, porque ele trabalha a mente desse atleta de forma que ele possa se recuperar de maneira positiva. Caso contrário, a pessoa ela não tem um norte, ela não tem uma orientação adequada para que ela possa seguir o objetivo dela. Isso pode ferir, e como tem aqueles assuntos estressores, ele pode entrar em a gente chama de entropia psíquica, que é quando a gente entra no estado vago da mente. E entrando no estado vago da mente, a gente começa a negativar tudo, tá? Ou seja, a gente volta tudo para aquilo que é mal, tudo aquilo que é negativo. E uma pessoa que está lesionada, um atleta lesionado, se ele não tiver uma mente habilitada, ele entra na entropia psíquica, fazendo com que as lesões também piorem, ele não tenha uma recuperação adequada, tal, porque a nossa mente rege todo o nosso corpo, né? Então a gente tem que ter essa preocupação também, tá? Então, em suma, dentro disso que você está me trazendo, da psicologia esportiva, os objetivos dela, né, e a importância, ela vem basicamente nesse sentido, tá? Atuar de forma que possa promover o atleta em seu potencial máximo, em todos os sentidos. Não sei se eu fui claro. Sim, foi sim. Tá bom. Obrigada. Flávio, eu gostaria de tirar uma dúvida, então, falando nesse contexto geral. Então, o atendimento ao atleta, ele é feito individual e também em grupo? Enquanto psicólogo esportivo, ele vai atuar na comissão técnica, ele vai atuar com os jogadores ou os atletas, enfim. Ele não vai atuar individual, né? De praxe não deveria. Ele indicaria um outro psicólogo, tá? Então, o psicólogo do clube, ele é do clube, ele vai encontrar meios de melhorar os treinos, né? Por isso que ele está sempre junto à comissão técnica, não, ele precisa atuar no reflexo do jogador. Então, ele vai fazer uma busca, uma pesquisa, ele vai encontrar ferramentas para que possa atuar, trazendo essa habilidade mais aprimorada, né, do reflexo. Então, ele vai estar sempre atuando de forma que possa buscar o máximo potencial do atleta e em todos os sentidos. Tá? Então, se o psicólogo esportivo ele identificou que o paciente, que o atleta X ou Y, ele está deprimido, olha, vai para o psicólogo. Ele indica o psicólogo. Então, vai o atleta, especificamente, ele vai lá para o psicólogo e vai fazer a sua terapia. São coisas distintas. Uma coisa é terapia, outra coisa é esporte. Apesar de muita coisa do esporte eu posso aplicar na vida pessoal,
são coisas distintas. É que nem psicólogo escolar. Né? O psicólogo escolar ele não vai trazer o aluno para ele mesmo tratar. Né? Ele vai falar com coordenadores, com a diretoria, né? Ele vai ter todo um enredo ali para ele estar seguindo. Enquanto o psicólogo clínico ele vai atuar diretamente com o atleta ou diretamente com o aluno, entende? Então, são coisas bem diferentes no sentido de atuação, porém, ambos vai potencializar a pessoa, né? Eu respondi a pergunta? Sim, com certeza. Senti uma vaga coisa aí, que eu li, acho que eu não respondi. Mas vamos lá. Não, tá tranquilo, tá tudo certo. A gente, se você pode falar para a gente qual é a diferença entre ansiedade pré-competitiva e estresse no esporte? Vocês fazem provas? Quantas por semestre? Vocês vão começar um semestre, já estão começando um semestre, né? Os professores já falaram de provas. E a gente já está aqui na tensão, já. Já está na tensão. Isso daí é uma pré-ansiedade. Tá? Isso é uma pré-ansiedade. Então, a gente fica um pouco tenso, né, aguardando ali, esperando o momento dessa prova. Então, isso é uma pré-ansiedade. Ela é bacana, tá? Ela é bacana. É interessante saber aprender a usar a pré-ansiedade, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Ela não é algo que vem ser uma patologia, né? Ela não é algo que vai me trazer crises de ansiedade. Ela é uma pré-ansiedade. Ou seja, eu estou no meu time e eu estou entrando numa competição. Meu estômago ele vai começar a embrulhar, a minha barriga vai começar a doer, eu vou ter alguns sintomas dos quais são pré-ansiedade, são de pré-ansiedade. Né? Por quê? Porque é algo que vai estar me forçando a atuar, que é um jogo, é um campeonato, seja ele qual for, uma prova, chegou o dia de prova, você não vai dormir direito, você vai ficar acordada, você vai querer rever a matéria, talvez, ou vai rasgar aquilo que você anotou, cada um vai reagir de uma forma, né? Vai anotar em outros locais, não sei, vai gravar o áudio para ouvir, e aí a prova está lá, amanhã, a professora entra, essa ansiedade para a garganta, e você está lá recebendo aquela prova. Passou a prova, essa ansiedade foi embora. Né? Então, essa pré-ansiedade é basicamente a tensão da pré-competição, dessa pré-disputa, tá? Isso para atletas. Para nós é qualquer um pré-atendimento, né? Quando vocês forem fazer um estágio clínico, vocês vão ficar com essa pré-ansiedade e tal. No dia a dia, uma vaga de emprego, enfim. Essa pré-ansiedade ela vai acontecer. Agora, o estresse é aquilo que eu já havia falado um pouquinho antes. Ele acontece antes, durante e depois. Tá? E vários assuntos estressores podem estar trazendo essa informação. E aí é que está o problema, né? Enquanto a pré-ansiedade ainda o foco é o esporte ali, é a competição em si, o estresse ele vem trazendo outros tipos de informações, que é referente a exatamente aquilo do vivido da pessoa. E pode ser uma perda, que pode ser uma perda de um familiar, pode ser alguém que tapeou ele ficou estressado, pode ser qualquer coisa. O agente estressor pode ser qualquer coisa. Ou ele ele sabendo que ia jogar, ele bebeu, e aquilo estressou, porque agora ele não vai poder jogar. Enfim, uma série de coisas pode ser agente estressor nesse sentido. E aí, o agente estressor vai estar atuando dentro de campo, ou dentro da competição. E isso tira totalmente o foco e o objetivo dele. A derrota é muito mais fácil nesse sentido do que com a pré-ansiedade, sendo que a pré-ansiedade ela pode ser usada ao favor, né? Se a pré-ansiedade, por exemplo, ela vai acelerar meu batimento cardíaco, eu vou ter uma respiração mais acelerada, eu vou ter sudorese. Bom, são funções que eu vou precisar usar, por exemplo, numa corrida. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou tendo uma ansiedade, talvez aí uma visão de morte
vamos dizer dessa forma, crise de ansiedade é basicamente isso. Se eu estou tendo esses sintomas, eu vou atribuir isso ao valor da corrida, porque se acelerou meu coração e a respiração está mais ofegante, significa que o coração está mandando sangue para os músculos, então eu vou estar mais potencializado. Então eu vou correr muito mais. Então, se eu sei atribuir o agente estresse, o agente pré-ansiedade para o esporte, eu potencializo. Entende? Agora, o estresse ele já vem de uma maneira muito diferente, ela já vem muito mais agressiva. Né? Então, se isso se mantém antes, durante e depois, aí nós temos um problema. Aí não seria muito bacana, né? Porque você já entra estressado, a derrota é mais iminente, né? E depois de derrotado, mais estresse. Imagina o nível de cortisol desse camarada como é que está. Então, é bem complicado. Por isso que o psicólogo já entra aí ajustando alguns fatores e valores para que ele saiba aprender a ganhar e a perder. Tá? Para que esse estresse não venha criar danos aí, gerar danos na pessoa. E como podemos trabalhar a autoconfiança desse atleta? Tá. O que é autoconfiança? Né? Lembra que lá no início eu falei que a gente precisa ter uma visão sobre nós mesmos? Então eu preciso estar me conhecendo, lembra das 4 instâncias? Né? A parte biológica, por exemplo, para o atleta ela é importantíssima, porque vai envolver as habilidades dele. Então ele precisa se conhecer, precisa conhecer as suas habilidades e todo o seu potencial como atleta, dentro do teu perfil. Né? Então a gente vai trabalhando foco, isso é muito importante, visualizações. O que seria essa visualização? É a capacidade dele estar criando imagens e cenários específicos dentro daquilo que ele atua para ele poder ter uma melhor tomada de decisão. Vamos pensar da seguinte forma. Neymar foi lá, estava jogando, ele driblou 2, 3 caras e na hora de chutar, ele chutou errado. Tá? E foi totalmente para fora. Então, o que eu falaria para o Neymar? Acabou o jogo, Neymar, vamos assistir aquele trecho. Assistiu, beleza. Neymar, agora mentaliza esse texto, esse trecho. Ele vai mentalizar. Ok, analisa isso e verifica onde você errou. Identifiquei. Ok. Identificou. Na sua mente, eu quero que você corrija essa jogada. Então, ele vai lá e corrige essa jogada para acertar. Isso ajuda para que ele faça uma tomada de decisão. Você acredita que eu uso isso em pacientes? Então, vem paciente para mim e fala, Flávio, eu vou participar de uma entrevista de emprego. Cara, mentaliza todas as possibilidades. Mentaliza tudo. Vamos buscar o melhor perfil. É aqui na mente. Nós fazemos isso automaticamente quando tem uma reunião de empresa. Né? Então, foram lá, teu chefe, bateu no teu ramal, o Franciele, vem aqui na minha sala, a gente precisa conversar. Você já não sai da sua sala pensando no que vai falar, no que vai ouvir, talvez buscando todas as possibilidades, você até atrasa um pouquinho, demora um pouquinho, porque você está pensando em todas as possibilidades de um suposto erro que você cometeu e você poder argumentar isso com ele depois. Isso daí nós chamamos de autotreino no esporte. Tá? Então, e aí, com essas decisões, com esses pensamentos, você consegue ter tomada de decisões mais assertivas. Né? E isso que é o legal dessa parte, né? Dessa visualização desse autotreino. Aí tem o controle emocional, né? Para ele saber gerenciar essas emoções. Lembra da pré-ansiedade, do estresse? Então, ele tem que aprender a gerenciar isso daí. O que é estressante, o que aconteceu fora, fica lá fora. A partir do momento que eu entrei em campo, sou um atleta. Não sou filho, não sou pai, não sou tio, eu sou atleta. Eu estou entrando em campo com esse propósito. E ele deixa tudo que é de lado. É tipo a gente, quando está atendendo, os meus valores ficam tudo fora do set terapêutico. Eu entro como psicólogo, eu sou psicólogo e ponto final. Eu não sou o Flávio, o carinha que fica andando na rua, que gosta de dirigir carro ou moto, etc. Não, eu sou psicólogo. Então, isso acontece muito. Trabalhar a autoconfiança para ele acreditar em si mesmo, nas habilidades, e aí vai muito do treino também, né? A partir do treino, conforme ele vai melhorando no treino,
ele vai percebendo e ganhando confiança sobre suas habilidades. Algo que eu uso muito em academia. Né? Então, se o meu paciente está fazendo academia, eu falo para ele, eu quero que você entre numa progressão, quero que você faça com um determinado peso hoje, e eu já quero que você suba nem que for meio quilo semana que vem, para ele perceber as habilidades dele, a potencialidade dele. Né? E aquela questão da resiliência, que é muito importante. Né? Resiliência eu lembro até hoje, quando eu ouvi a primeira vez, e exemplificaram como uma árvore em meio a uma tempestade. Então, a árvore balançava para a esquerda, para a direita, todo o tempo, o vento batendo nela. Quando acabou a tempestade, estava ela firme, né? Estava ela forte ali. Então, e dentro do jogo é muito isso, né? Uma tempestade de informações. Elas podem ser negativas ou positivas, e aí ele tem que saber gerenciar isso daí também. Então, no momento de muito estresse no jogo, ele saber se manter em pé, sem agredir, sem tomar decisões que venham trazer uma certa um certo erro pessoal, do qual vai lesionar muito ele de uma forma psíquica até, né? Ou seja, um afastamento, talvez, um jogo e tal, né? Uma tomada de decisão errada, ele pode ser expulso, por exemplo. Né? Então, tem tudo isso também. Né? Então, essas habilidades aí a gente vai trabalhando, tá bom? Era bem isso que eu ia falar. Você acha que o excesso da autoconfiança também ela prejudica o atleta? Ou não? Se ele for egoísta, sim. Se ele for egoísta, sim. Eu tava vendo, cara, eu vi um recorte ontem. Não, ou hoje, eu não lembro. Um recorte. Era um meme, mas faz todo sentido disso que você tá falando. Era um rapaz deitado numa cama, debaixo de um gol, e tava uma cena falando de um cara driblando e tal, sozinho, driblando. Aí a namorada desse cara chama ele e fala, amor, ele vai tocar a bola. Aí ele falou, não vai tocar não, fica tranquilo. Não, ele vai tocar lá, ele tá vindo, ele vai tocar a bola. Não vai tocar, conhece esse meu amigo, esse cara é fominha. Ele só vai ficar driblando. Foi isso que aconteceu foi o que aconteceu no trailer. Eu ri, eu falei, caramba, e não é verdade, o cara fica tranquilo, o pessoal vai ficar driblando, é só o que sabe fazer. Então, se esse excesso de confiança, eu digo que ele pode ser negativo quando é coletivo. O excesso de confiança eu acho que num atletismo individual, sei lá, numa corrida, eu acho que ela só vai trazer a questão mais negativa numa derrota. Se ele não souber lidar com isso, eu acredito que ele vai ter problemas. Tá? Então, é muito interessante também a gente saber o que de fato é o excesso dessa autoconfiança. Né? Por isso que é trabalhado muito essas coisas. Para tudo, equilíbrio, né? A gente sempre busca equilíbrio para tudo, porque fica melhor, né? Flávio, você disse aí uma técnica que você usou e usa, né? Tanto com os atletas quanto para os seus clientes, pacientes. Quais outras técnicas assim de relaxamento você usa com a psicologia esportiva? De relaxamento? Isso. Ó, vamos pensar o seguinte. Crise de ansiedade, como que a gente controla isso? Ela vem de uma maneira inconsciente, concorda comigo? Tá? Do nada aparece uma crise. Né? Então, se ela vem de uma forma inconsciente, eu percebi que, ao passo que eu controlo algo inconsciente, eu começo a ter controle sobre essa crise. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa entrou em crise, coração acelerou, respiração, sudorese, coisas clássicas. E aí ele tem aquela sensação de morte. Eu vou morrer. Então, ele está antecipando todo esse fator. Então, o corpo acionou o alerta e ele... Né? Teve uma vez que um paciente entrou em contato comigo, eu falei para ele, calma, cara, vamos respirar aqui, respira comigo, respira. Então, respiração profunda. Eu controlo a respiração? Eu posso controlar a respiração. Vocês estão controlando agora porque eu estou falando de controle de respiração, tenho certeza disso. Mas até então, vocês só estavam respirando. É inconsciente. Por quê? Instinto de sobrevivência. Né? Então, a gente só está respirando. Tá?
Aí a gente começa a controlar. Quando a gente controla aquilo que é inconsciente, a gente tira o foco do problema. Por quê? Porque a pessoa está tendo umas crises ali que vieram do nada. Talvez um estímulo que ele nem percebeu, mas como nossos olhos captam tudo, ele deve ter tido um estímulo ali, ou ouviu alguma coisa, não deu importância, mas a nossa mente está nem aí para isso. Ela já fantasiou, criou situações e acionou o alerta. Então a gente traz aí uma respiração profunda, e aí ela vai controlando essa respiração e vai se percebendo. Eu tive caso aqui que eu tive que entrar em jogo com um paciente meu. Então, o esporte está entrando, os games estão entrando em esporte, tá? Então, eu atuo muito com game também. Eu tive um caso que o paciente, ele já estava, para mim, ele já ia se jogar. Juro para vocês, tá? Ele já ia se jogar do prédio ali, não ia ter como. Eu gritava, não dava certo. Eu falei, liga o computador aí, vamos jogar. E o quê? Só de eu falar, liga o computador, vamos jogar, ele parou e falou, o quê? Perceba aí. Ele entrou no jogo comigo e no jogo eu comecei a falar com ele, conversar com ele, atuando junto no jogo, tal, não sei o quê. Foi um baita de uma experiência, assim, que eu tive um estalo para fazer isso, que eu não tinha planejado, né? Foi um estalo. Ou seja, desfoquei, né? Depois que eu fiz isso, trabalhei outras questões com ele, até mesmo a potencialidade dele frente ao domínio sobre as situações, né? Mas olha, tem essa respiração profunda, né? O relaxamento muscular que começa sempre nas extremidades, né? Então você vai, tanto é que os atletas passam muito por massagistas e tudo mais, né? Então tudo isso ajuda muito. A questão da visualização, que é o autotreino, que eu já comentei com vocês. Aí tem yoga ajuda muito também. E você vê, yoga pode ser para atleta, pode ser para o seu paciente também, né? A meditação, etc. Eu gosto da atividade física como um agente para atuar frente a estresse, frente à ansiedade, depressão. Por quê? Porque libera hormônios, né? Então, libera os hormônios da felicidade, por exemplo. Você está fazendo atividade física, está liberando os hormônios da felicidade. Hormônios esses que você, quando está feliz, tem. Ou seja, você está criando eles, produzindo eles todo dia, né? E tem o biofeedback também, né? Como atleta, ele precisa ter um feedback do seu corpo, né? Eu geralmente, quando eu estou atuando como psicólogo, eu falo para meus pacientes, vão para academia, façam atividade física. Geralmente eu falo para eles fazerem algo que pegue peso. Eu quero ver suando. Então pegue peso. Vai moldar o corpo. Vai moldar a mente. Você vai usar isso daí lá. E geralmente eu falo para eles, vamos analisando como que está esse físico, como que está a mente e etc. Só que eu mesmo não fazia. Não estava fazendo. Tá? E é bem hipócrita eu me senti, na realidade. E aí eu falei, pô, eu preciso voltar a fazer, eu preciso ver o quanto que a atividade física, ela vai me trazer de benefício. Então, comecei a planejar a minha vida como psicólogo, esportivo e atleta. Tô nem aí. Então eu falei, eu vou voltar para a academia. Então eu voltei para a academia depois de anos. Eu voltei para a academia. Eu fiz um mês, combinando comigo mesmo que eu faria 3 vezes na semana. Depois eu fechei 3 meses, combinei comigo mesmo, indo 4. Depois fechei 6 meses, combinei comigo mesmo que ia 5. Como eu não vou de final de semana, eu vou 5 vezes. Para vocês terem uma ideia, hoje eu fechei 1 ano, eu vou todo dia para a academia, não falta um dia. Quando eu penso em não ir, eu levanto e vou. Tá? Criei uma rotina, não feliz apenas com isso, eu contratei um cara para me passar dieta e treino. A dieta é a pior parte que existe. Tá? Entretanto, o que eu fiz para eu poder notar melhoras? Eu fazia avaliações. Então, eu fiz 3 avaliações físicas a cada término desse período que eu fazia acordo comigo mesmo. Então, eu tenho registro disso. Porque a gente não vê mudanças assim, de uma maneira radical. A gente vê uma leve mudança se eu tirei a foto no primeiro dia e depois de 6 meses eu estou fazendo outra foto. Aí eu consigo perceber. Mas enquanto eu vivo comigo mesmo, eu nem percebo uma evolução. Então, eu fiz avaliações físicas e as avaliações físicas foram me mostrando algumas coisas. Aí depois que eu comecei a fazer
o treino com dieta, eu percebi que o meu corpo já mudou novamente. Né? Então, essas mudanças, isso aí eu falo, é chamado de biofeedback, né? Que é o feedback do biológico. Né? Então, essas mudanças, elas me potencializaram. Ao eu ver o resultado sobre aquilo, me dá mais vontade de querer fazer. Por isso que, às vezes, o esporte ele é tão complicado, porque o resultado ele sempre vem muito depois. Né? Às vezes as pessoas treinam 10 anos para ser campeão olímpico. Né? Ou seja, é muito processo, muito treino para a pessoa ser campeão olímpica. Então, algumas coisinhas a gente vai usando aí para a pessoa ir se potencializando, e esses daí são os fatores aí, tá? Nossa, ouvindo você falar isso aí, eu acho que eu vou mudar de esporte. Vem pro time. Porque até então meu esporte favorito é dormir mesmo, sabe? Então... Mas é bom, é gostoso dormir, né? Mas não dorme muito não, viu? Então, dorme muito não. Vamos ter que mudar esse esquema aí, vou fazer um compromisso comigo também. Não, mas faz, é importante, você vai ver, que você vai, eu tenho uma agenda no Google, porque eu não tinha. Eu tenho mais constância para fazer as coisas. Com isso, com essa minha decisão de fazer atividade física, eu comecei a interagir mais em rede social de maneira profissional, porque eu fazia coisa muito moleque, né? Ou seja, compartilhava só besteira, criando rixa sobre política e etc. Eu falei, peraí, eu preciso mudar essa visão. Então, a disciplina que a gente encontra com o físico, quando você busca essa disciplina, você leva isso para a vida. Por isso que eu falo que o esporte, levado para a vida, a pessoa é de sucesso. E eu descobri isso tardiamente. Eu fui aplicar na minha vida para eu poder conquistar as coisas. Por exemplo, hoje, todo dia eu posto um texto, todo dia eu faço... Hoje eu estou fazendo mais, remixando algumas coisas que são bacanas, né? Dentro do esporte, dentro de moral, dentro daquilo que é mais voltado para amor e família, né? Então, estou voltado muito mais nisso. Mas eu faço os vídeos hoje falando do esporte. Você entrar no meu Instagram ali, você vai ver eu falando sobre alguma coisa de esporte, sobre depressão e ansiedade. São trechos de 1 minuto. Eu vou retomar a fazer esses vídeos. Inclusive, vou usar muita coisa que a gente está conversando aqui para retomar aqueles posts. E só com isso, do mês de mês de janeiro para cá, a minha rede, no orgânico, assim, fazendo desse jeito, eu já consegui mais de 500 pessoas como seguidor. Entende? Então, é importante? Para mim está sendo, porque eu quero mais seguidores para eu poder conduzir um trabalho que eu estou planejando. Não que o Instagram vai me trazer dinheiro, isso daí vai levar séculos, né? É muito difícil. Mas eu já percebi que eu estou mais organizado e mais comprometido. Percebe que eu atuo com a atividade física, com o esporte, exatamente para a pessoa ter um compromisso com ela mesma. É isso que é mais importante em tudo. Né? Livro que eu leio, que eu gosto de ler, é livro do Bruce Lee. Eu vou ficar lendo Freud? Não, eu quero um livro de ação, eu quero... E tem um livro da filha do Bruce Lee que fala Seja Como Água. Se vocês puderem ler, por favor. É um baita de um livro. Só para vocês terem uma ideia, Bruce Lee fala que em competição você não cresce. E eu parei, pensei e falei, caraca, é mesmo. A gente não cresce em competição. Por quê? Se eu estou aqui lutando, boxe, eu estou no meio do ringue, se eu não tiver todo um trabalho anterior, eu vou entrar perdido no ringue. Então, eu tenho todo um trabalho anterior, treinos, alimentação, descanso, etc. No ringue, eu não estou prestando atenção naquilo que eu já treinei. Aquilo já tem que estar habilitado em mim para agir meio que incondicionalmente, meio que inconsciente, sabe? Já sei o que fazer, já vou atingir. Mas, geralmente, o camarada em competição, ele está atento naquilo que é o outro. Ele está atento no movimento do cara, se ele está esquivando, se ele não está, se o golpe está certo, se não está. Então, ele está totalmente voltado a atenção no outro. O que a gente fala dentro da psicologia quando a gente está voltado apenas para o outro? A gente não progride. Ou seja, eu tenho que ter um olhar interior, um olhar voltado para mim mesmo, para eu poder me habilitar. Para que quando eu precisar usar, eu já estou habilitado para isso. Ou seja, em competição eu não cresço.
eu só cresço em todo um processo de treino. Entende? E eu cresço em tudo. Atividade física, esporte, ele vai fazer eu progredir em qualquer área. Em qualquer área. E é isso que eu atuo como psicólogo clínico esportivo. E é tão legal, eu gosto de pedalar. Eu sempre pedalo. 30 km, 60, 80. Caramba. E aí, para mim, vem as altas reflexões. Eu falo que o pedal, assim, fez um crescimento tão grande também nesse sentido de pressa. Porque pro pedal, quando você pega uma subida, você tem que colocar na levezinha lá e ir como se você fosse andando para dar conta de subir. Exatamente. Acelera na subida, na levezinha, para você ver para onde vai sua perna. Vai queimar demais. Né? Perceba que você precisa ter um controle sobre essa situação. Opa, é uma subida. Na subida eu vou por leve e vou caminhar. Você não está competindo, olha só que diferença, né? Então eu vou caminhar, você sabe o terreno que você está pisando, você conhece o teu corpo, né? Se você tivesse em uma competição, provavelmente você colocaria ali meio leve, mas você não pedalaria sentada, você pedalaria em pé. E com a ajuda do peso corporal para você poder subir de uma maneira mais leve. Perceba isso, né? Perceba que quando você treina, você sabe aonde você pisa. Você sabe o que você tem que fazer. Isso para a vida de qualquer pessoa. Bem treinada, ela vai saber tomar decisões e vai viver assim de maneira linda. Perfeito. E a constância, né? Porque a princípio... a princípio você vai devagar, a perna dói, você anda um pouco, mas você vai se adaptando e vai indo. Eu falo assim que eu tenho altas reflexões. Para mim não faz bem nem tão pro corpo. Quanto tempo você mas pedala? A mente tem 1 ano e meio. Com a pandemia. Dia que você pedalou, como foi? Primeiro dia que eu pedalei, eu senti muita dor nas pernas. A minha companheira de pedal já me levou 30 km. Eu nem sabia. 30 km? Cheguei aí. Mas assim, cheguei em casa. Sobrevivi. Quantos dias de dores nas pernas? 4 dias. Mas eu já cheguei. Já cheguei em estado de fuga, querendo dormir. Olha o corpo. Pois é. Você estressou um corpo que não está treinado. Só foi os 30 km. Parabéns por estar vivo. E é isso que é legal, assim, porque, assim, deste primeiro pedal, me veio várias reflexões de vida, porque, assim, muito tempo de vida, eu sempre quis chegar, quis fazer acontecer, ou muitas vezes eu desistia no meio do caminho, né? Tipo, a gente tem mais hábito a desistir do que a continuar. Então, conforme foi na pedalada e eu estava na subida, e aí muitas vezes você tem vontade de descer da bicicleta, você tem vontade de desistir. E aí eu falava, não, eu vou pôr a leve e vou devagarzinho. Aí, geralmente, às vezes a gente vai em sítios, né? Esses lugares mais que são de terras, estradas. E aí eu fico olhando uma árvore, fico olhando a grama, sabe? Fazendo essa parte que me ajuda, tanto espiritual, de estar ali tranquila, e consigo chegar no meu objetivo. Então, assim, eu acho fantástico. Aí eu pergunto para você, quantas vezes na vida teve uma subida para você subir e você não teve que pedalar de uma outra maneira? Às vezes dá uma recuada, às vezes parar, dar uma descansada, respirar, entende? Porque quando eu falo de esporte, eu faço a aplicabilidade disso. Eu preciso aplicar. Dificilmente você vai ver um esportista que não é de sucesso. Pode olhar, procura aí. Está em time grande. Os que não quiseram continuar tiveram lá os seus propósitos. Né? Mas toda pessoa que entra no esporte, e entrou assim, muito raçudo, né? Por conta própria, não teve gente bancando essas coisas. Você pode reparar que é cara de sucesso. Você olha Neymar, Messi. O Cristiano Ronaldo, para mim, é um dos maiores exemplos de esporte. Porque é alguém que não tem o talento nato ali e foi conquistando seu espaço. Entende? Então, você olha um cara desse e fala, putz, esse cara na vida, se tirar ele do esporte agora, tirar todo o dinheiro dele, todo o dinheiro, não tem mais acesso. Há 2 anos. 2 anos aí, esse cara já se restabeleceu. Não vai conquistar tudo de novo, mas ele já está aprimorado para qualquer outro tipo de atividade, porque não tem tempo ruim com um cara desse. Por quê? Por causa do esporte, dedicação. Né? O esporte exige isso da pessoa. Que é muito bacana. E aí a gente percebe que se eu posso fazer no esporte, eu posso fazer em qualquer outra área.
qualquer outra área da vida. Que legal. Me convenceram, vou fazer. Então, já começa amanhã, já entra na academia amanhã, que ainda é... Eita, vamos devagar. Não, é quarta-feira, você já vai pesquisar a academia, vai falar, opa, o que pode acontecer na academia? Você vai fazer treino de adaptação, você não vai fazer treino pesado para você chegar e ficar 4 dias igual a Franciele fez, né? Você vai fazer um treininho de adaptação, vai criando gosto, aí você vai observando aquilo, você vai percebendo que o seu músculo está em atividade, o quanto aquilo foi movendo o seu corpo, modificando algumas coisas no seu corpo. Você vai ter que perceber isso daí. Ao você perceber tudo isso, você fala, isso aqui é bom, eu vou continuar. Tá? Você vai perceber que você vai dormir melhor, vai perceber que você tem mais disposição para fazer as coisas. Quando a gente dorme, a gente incentiva o corpo à preguiça. Fica dormindo muito, aí a gente fica preguiçoso. Ai, caramba, eu tenho que ir lá. Procrastina, né, bastante. Procrastina, a cama ela é convidativa. É uma delícia. Desculpa, é uma delícia ficar na cama. Estou errado? Não. E aí a gente pega o celularzinho e ainda fica com as coisas no celular. É uma lenda, né, que vai dar isso. Desse jeito. Flávio, e é tão bacana que, assim, faz tão bem para todas as áreas da nossa vida, atividade física, o esporte, como você mencionou diversas, né, que viram um vício. E aí você vence os 30 km, você quer vencer os 60. Você vai todo dia na academia, você quer, tipo, investir na dieta. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? E a partir do momento que você começa, assim, a se sentir mal em não fazer, né? Porque realmente, assim, eu também sou praticante da atividade física, pedalo, faço funcional e muda a vida da gente, né? E na sua fala inicial, eu achei tão bacana você falando que, né, você antes era já o psicólogo do esporte, mas que você estava um tempo sem fazer atividade física, né? E na hora eu me lembrei de um professor nosso que ele fala sempre que você não pode levar o seu paciente, né, aonde você nunca foi. E na hora, assim, me veio essa fala dele, né, e como que mudou a sua profissão, né, quando você começou a vivenciar isso também, né. Então, você começou, porque, assim, a sua área, a sua abordagem, a sua especialidade é o espelho que você enxerga ali o mundo, né. E então, quando você agregou, né, teve deslanchou, assim, profissionalmente de forma orgânica, como você mesmo disse, né? Sem contar todos os outros benefícios para a saúde mental que traz, né, a atividade física. Eu mesmo acompanho pessoas que com transtornos, né, psicológicos, assim, com a atividade física, tiveram um ganho gigantesco no tratamento, né, até ter que tirar medicação, e, enfim, só benefícios mesmo para a vida. Eu fiz um post, depois vocês veem lá no Instagram, tem um post lá que eu falo sobre como combater a depressão em 1 minuto. Aí um colega me escreveu embaixo assim, isso queima a tua profissão mesmo. Caramba. Por quê? Porque, de fato, a atividade física ela é muito eficaz na vida do ser humano. Não, olha, eu preferia todos fazendo atividade física do que ver doente, por exemplo. Por que vem para terapia? Porque está doente. Primeiro, é sempre assim, tá? Eles não vêm para terapia, eu quero aprimorar minhas habilidades. Não, eles não vêm assim. Eles já vêm, olha, eu estou vindo aqui porque o médico falou que eu tenho depressão, eu tenho CID tal, CID não sei o quê e tal, e então eu preciso vir tratar isso daqui. Ou, putz, mano, eu estou em depressão, não estou... ainda consegue reconhecer que tem alguma deficiência e ele aparece para terapia. Nunca vem alguém felizão, cara, vim fazer terapia porque eu acho que é importante. Nunca. Eu pelo menos, nunca. Eles falam que é importante depois, mas antes nunca vieram assim, né? E assim, a atividade física ela tem essa prerrogativa, né? Se ela não traz cura, ela ajuda a curar. Eu gostaria de entrar com você em um assunto meio polêmico, né? Porque tem que falar. Eu gostaria que você falasse com a gente qual que é a visão da psicologia esportiva a respeito desses casos de estupro ao qual
os atletas estão envolvidos, nossos atletas brasileiros, como o Robinho, como o Daniel Alves. Como que fica esse assunto dentro do esporte com os outros atletas? Qual que é a visão da psicologia esportiva em relação a isso? Eu não vou saber te responder como que fica a psicologia esportiva nesse sentido, porque eu acredito que isso vai afetar todo, né? Afeta a mim, afeta você, né? Você tem uma admiração pelo atleta e o atleta faz uma babaquice dessa, né? Vai atingir. Eu atuo exatamente com defesa pessoal feminina, com empoderamento e tal, e eu vejo um camarada do qual eu atuo também no esporte fazendo uma presepada dessa, né? Então, eu acho que atinge muita gente, principalmente os atletas que estão ali no apoio com ele e tal, jogando junto, etc. Né? Então, acho que fere toda a comissão esportiva ali, desde diretores até atletas, enfim, torcedores e tal. É lamentável, né, chegar a este ponto, alguém com tanto poder, e perdão aqui da minha sinceridade, ele poderia muito bem pagar uma prostituta para ter os seus desejos saciados, né? Mas a gente não sabe qual o nível de patologia que está, né? Como é que está essa psicose dele, essas fantasias, né? A gente precisava estar compreendendo isso, né? Apesar das punições acontecerem, seria interessante ter o entendimento sobre cada um, né? Cada sujeito nesse sentido, e tentar trabalhar essa psicopatia, né? Porque, para mim, quando o cara chega nesse nível, para mim ele está no nível de psicopata, sabe? E tentar trazer informações para a gente poder lutar contra isso, né? Por isso que eu falo que a gente trabalha com as mulheres exatamente em defesa pessoal feminina, que é para elas sair de situações como essa. Né? Então, o camarada está chegando já, se empoderando em cima da mulher e já quer fazer alguma coisa, não tem como sair. Né? A gente atua muito visando isso. Agora, fica complicado, né? Eu acho que é complicado em todos os aspectos, não só na psicologia esportiva. Não acredito que fique só no âmbito da psicologia esportiva. A psicologia esportiva vai tratar atleta, eu fico pensando psicólogos em si, né? Como é que vão lidar com essas coisas? É muito complicado isso. Né? Camarada já foi preso. O Daniel Alves, né? Que preso, né? Na Europa, fez uma babaquice gigante. Apurar todos os fatos, né? Certinho, tudo direitinho. Acho que todo mundo tem o direito de defesa e tal. Mas, meu, é extremamente complexo esse assunto, viu? Extremamente complexo. Envolve uma série de coisas. Eu fico imaginando, por exemplo, tem muitas ONGs, né, de apoio à mulher. Né? Então, as feministas de verdade, né, que defendem a causa também, o quanto isso choca a sociedade. Agora, o quanto esse camarada está doente. Isso precisava ser tratado, e eu sempre falo para a galera, trabalha na infância, trabalha tudo isso na infância, porque aí não cria um desesperado desse tipo aí. Aí eu trago minha visão particular, tá? Não trago minha visão como psicólogo esportivo, isso me revolta um pouco. Isso, porque, assim, não é porque é uma prostituta que ele tem que fazer o que bem entende, não é isso. Exatamente. O corpo é dela, ele pagou. Se ela disse ali que não, ele tem que sim parar ponto. Na hora. Quando eu disse aqui, ele tem dinheiro, ele paga, a mulher está, nesse quesito, a mulher está lá exatamente para isso, para ele poder saciar os desejos e apetites sexuais dele. Então, é como um acordo. A prostituta se doa e ele paga. Ponto. É acordo. Está tudo certo. Tudo certo. Agora, quando transpõe esse limite, aí já não dá, cara. Aí pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Forçou é estupro. Entende? Aí não dá para segurar um negócio desse aí. Se o meu parceiro tivesse aqui, a gente já ficaria meio na revolta, querendo bater nas coisas já, sabe? Porque é revoltante, sabe? É algo que você vai tomar uma cerveja num bar, conversa com uma mulher, a mulher aceita, ok, cara, ok. Então eu acho que tem algo voltado mais para as fantasias, né? Mais agressivas, assim, mais sádicas, que talvez ele venha buscar ali. E acaba cometendo um deslize feio, horrível,
né, e fere pessoas com isso. Verdade. E aí eu gostaria de fazer uma última pergunta. Ai. Eu gostaria que a gente fizesse aqui como se fosse uma linha do tempo, assim, olhando para o esporte em geral, como que era antes da pandemia, porque a gente tem que falar da pandemia. A pandemia, eu acho que ela veio, assim, para marcar mesmo ali a virada desse nosso século, meio tardia, mas sim, é algo muito forte. Como que ficou o cenário do esporte antes, durante e pós-pandemia ali? Igual a nossa vida, um caos. Um caos. Simples assim, um caos. E na pandemia, 2020, eu ainda estava muito recém, muito novinho na área, né? Então não consigo te trazer uma resposta precisa sobre isso. Mas afetou muita coisa, muita gente, né? Quando fala de pandemia é difícil, porque aí a gente entra no âmbito político, cara. Eu não quero adentrar nesse terreno aí, não, viu? Porque, na minha concepção, houveram muitas coisas decididas erradas. Muita gente se intrometendo, era muito cacique para pouco índio, e aí as coisas desenrolaram de uma maneira muito ruim. Ah, aqui pode, ali não pode. Então, quando fala de pandemia, eu até não me arrisco a falar muito, porque acaba entrando um viés político. Aí já vem, né? Uma série de julgamentos aí de X e Y de ideologias, né? Mas eu acredito que se fosse regido de uma mesma maneira para tudo, as coisas teriam dado de uma maneira diferente. Tá? Então, não pode jogar bola, mas não vai ter torcida. Pô, peraí, o social é o mesmo. Não, eles fazem testes antes. Tá, faz um teste antes, piora. Né? Então, ok, houveram algumas regras e tal, mas é engraçado porque o esporte, ele gera dinheiro, né? Então, não pôde parar o esporte. Mas eu tive que parar o trabalho. Né? O esporte não é trabalho da mesma forma para o atleta. Então, assim, eu tenho uma visão quanto a isso muito pessoal sobre. Para mim, desculpa a expressão, uma merda em todos os sentidos. Tá? Essa é a visão que eu tenho enquanto pandemia. Se eu for falar como psicólogo, ok, habilitou-se bastante coisa. Né? Por exemplo, e vocês vão tomar proveito disso, que é o fator de você fazer atendimento online. Pô, eu comecei a atender gente de Portugal. Isso, para mim, foi sensacional. Gente de Portugal, não, gostei do teu Instagram, do que você faz, eu quero fazer terapia com você. Pô, bacana. Vamos entrar em contato. Recebi em euro, olha que coisa linda. É claro que ele convertia. Então eu acho que através desse... É que sempre num sofrimento a gente aprende muita coisa, né? Então, através do sofrimento de pandemia, aprendeu-se, evoluiu-se em muitas outras coisas, né? Então, eu acho que, de certa forma, nós tivemos alguns pontos positivos, tá? Esse aprimoramento na psicologia foi muito interessante, muito bacana. Os atendimentos de saúde, né, online foram também muito bacanas, foram bem atribuídos. E outras coisas que, para mim, eu acho que passaram dos limites aí. Mas, enfim, eu não vou dar uma resposta precisa para vocês com essa pergunta, não, tá bom? Eu vou ficar por aqui. E para nós também, né? Que a gente descobriu, olha aí, as plataformas digitais para poder estar entrando em contato. Exato, olha quanto podcast, né? Quantas reuniões online. Né? Eu acho que, no geral, foi muito bacana. No geral, foi bacana neste aspecto, tá? No aspecto da evolução e aprimoramento de alguns valores, de algumas especificidades aí de trabalho, etc. Tá? Mostrando tanto que o ser humano é resiliente, né? Até você acredita que até treino é feito online? É treino. A pessoa entra em contato com o outro, eu vou fazer um yoga, faz online. Vou fazer uma meditação, faz online. Um monte de coisa começou a ser online e as pessoas começaram a perceber que isso é vantajoso. As academias. EADs e tal, academias, etc. Dança, a pessoa pega dança, vamos dançar online. Assim vai indo. A gente se adaptou, né, com o que tinha, foi se criando. Isso é importante, né? Essa adaptação, né?
a gente entende o processo, a gente sofre, nem no treino. No treino o camarada vai sofrer. É para sofrer mesmo. Para sofrer, simples assim. Porque no sofrimento obtém conhecimento. Não tem como obter conhecimento se você não sofre. Sem sofrer, não obtém conhecimento. Eu fico preocupado com as crianças de hoje em dia, que não passam por um pingo de sofrimento. O que elas estão aprendendo? Tem que aprender com não, tem que falar não. Por que não? Porque não. Estou mandando, acabou, ponto. Sabe? Simples assim. Por que tem que justificar? Simples assim. Eu não vou estar justificando. É não e acabou. E a PL se vire lá com os problemas dela, do não que ela recebeu. Aprenda a lidar com esse não aí. Essa explicação, sei lá, mas vai aprender alguma coisa. No sofrimento a pessoa aprende. Na dor a pessoa aprende. É uma frase que a gente usa muito em academia, no pain, no gain. Né? Sem dor, sem ganho. Isso é para a intelectualidade. Sem sofrimento, sem poder cognitivo, sem cognição, né? Sem intelectualidade, sem aprendizagem. É tudo no sofrimento. Por isso que a atleta sofre. Tá? Por isso que vocês sofrem na instituição aí, estudando pra caramba, porque vocês estão obtendo conhecimento. Percebe que esporte e vida não muda muita coisa? Entretanto, o esporte é um baita de um aprendizado. Sim. Então, aplica o esporte para a vida, sucesso total. E vamos encerrar com essas falas que foram lindas. Chegamos Eu agradeço, viu, o convite. Fiquei surpreso porque o pessoal de Mato Grosso, eu até me pergunto se esse povo me achou, né? Mas fiquei surpreso pra caramba. Muito obrigado pelo convite, tá? Sempre que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, eu vou tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Tem meu Instagram para vocês seguirem aí, vocês vão colocar uma tarjazinha lá para divulgar? Sim. Ou eu posso falar aqui? Eu vou ficar sempre lá, o Instagram do Flávio no mas pode falar também, mas vai estar lá. Flávio.psicólogo, coisa simples, tá? E aí lá tem todo o meu contato, tem algumas coisas da minha vida particular, e tem coisas que eu faço ali também, tá bom? A joia. Nós iremos fazer um post quando for a divulgação, vamos estar colocando nas redes sociais. Perfeito. A plataforma do podcast sai no Deezer, no YouTube, na Spotify. Ainda é novo, hein? Mas bacana. Já é sucesso, já está acontecendo. Para nós é um conhecimento muito grande poder ter essa partilha, né? A gente que sempre foi aluno, que a gente tem muitas ideias, né? Você vai imaginando como vai ser essa profissão, para que área que eu vou. Então, assim, poder ouvir vocês que já estão aí, né, atendendo com seus pacientes, clientes, né? É um crescimento muito grande para nós. Eu tenho a agradecer. É muito bacana contribuir, tá? E façam isso, vocês já estão indo muito bem, já nem se formaram, já estão fazendo podcast, já estão entrevistando a galera, vocês vão aprender muita coisa, vai ser muito legal. Muito bacana mesmo, parabéns, viu? Parabéns. Obrigada pela oportunidade de conhecer você aí através da telinha, olha aí, né? Estamos atravessando fronteiras, nós aqui do interior. Pois é. Muito obrigada, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela gentileza de estar aqui respondendo a gente, de estar tirando aqui nossas dúvidas. Foi muito bom mesmo. Maravilha, que bom que gostaram. E esse foi o nosso podcast Flow Psi. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o psicólogo Flávio Macagnan, ao nosso diretor de edição, Leôncio, ao Otávio Calda, presidente da associação, por este projeto, e a todos vocês que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!